Chegamos ao fim de uma era. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre quarterbacks como esse cara que está aqui, Aaron Rodgers, que são pocket passers, e quero te explicar e falar um pouco do porquê eu acho que a gente está caminhando para um momento onde a gente vai ter cada vez menos esse tipo de quarterback. Bom, basicamente o QB pocket passer é aquele quarterback que é responsável e que gosta de jogar no pocket, ou seja, um quarterback que não se move muito, né? Então, é um modelo de QB que fica ali dentro do pocket. O Aaron Rodgers é claramente esse exemplo. A gente não vê ele correndo muito com a bola, a gente vê que ele não é nem de longe um Lamar Jackson, por exemplo, tá? Então, ele é um QB mais lento. Isso se deve muito à opção do jogador, tá? Como também a, logicamente, limitação física, né? O jogador não faz porque não sabe que não consegue. No caso do Aaron Rodgers, obviamente, a idade é um fator. Mas QB Pocket Passers não são ruins, tá? Vou te dar dois exemplos de grandes Pocket Passers aqui que existiram na NFL. Um deles é esse cara aqui, o Peyton Manning, né? Peyton Manning. Bom, basicamente o Peyton Manning jogou muita bola, campeão de Super Bowl, e assim, ele é outro exemplo de pocket passer. Um outro exemplo que você provavelmente conhece é esse cara aqui, né? O Giselo, conhecido como Tom Brady. Cara, muito pocket passer. Se você assiste lance, coloca aí Super Bowl e pega os Super Bowls que o Tom Brady jogava. Cara, ele fica 15 segundos com a bola na mão até fazer um passe. Hoje em dia isso não existe. Isso se dá muito à evolução das defesas, é normal. A liga segue um caminho, a liga segue, né, por momentos de tendência ali, né, momentos é um alto e baixo. Então, em alguns momentos os ataques estão sobressaindo, em outros momentos, as defesas se adaptam aos ataques e agora as defesas conseguem segurar. O que aconteceu e que a gente está passando por isso agora são defesas muito agressivas. Então a gente tem cada vez mais os quarterbacks tendo que ser móveis, né? Quando a gente olha para o nosso último draft, a gente tem o Jaden Daniels, que é um bom QB se movendo com a bola, e eu gosto muito dele. A gente tem o Bo Nix, que se mexe bem com a bola. A gente tem o Drake May, né, que também consegue sair do pocket. A gente tem o Caleb Williams, que não é tão bom saindo do pocket, mas que sai do pocket, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, ontem foi o jogo, né, do Jets e Cardinals, e a gente teve um bom exemplo do que é um QB móvel e do que é um QB que não se mexe e como isso está sendo prejudicial, né? O Aaron Rodgers teve 151 jardas apenas contra uma defesa que não é uma das melhores da liga, tá? Mas assim, foi muito pressionado. Deixa eu pegar aqui exatamente quantos sacks ele sofreu. Ele sofreu 3 sacks. Então, assim, foi pressionado. Teve 22 passes completos, está tudo bem. Não teve nenhum passe para TD, né? Então, assim, quando a gente olha do outro lado, a gente tem o Kyler Murray, que correu 21 jardas. É pouco, sim, mas ele correu para 2 touchdowns, tá? Isso é muito importante. Teve apenas um sec. O que isso significa? Movimento das pernas facilita para você não ser sacado, tá? Você continuar a jogada. Bom, eu acredito muito nessa visão. As defesas estão sendo cada vez mais agressivas, o front ali está bem. Bom, imagina, TJ Watt, jogadores que são pass rushers, estão cada vez melhores, evoluindo cada vez mais. Os quarterbacks precisam se adaptar e trazer movimento ao seu jogo, o que é uma coisa que o Aaron Rodgers já falou. Eu não gosto disso, eu não gosto de motions, eu não gosto desse modelo, de jeito novo de jogar futebol americano. E ele está forçando de um jeito que não funciona mais claramente, né? Os Jets vêm aí, quer ver? Ó? Os Jets, desde que passaram desde a saída do Robert Saleh, tem tido muitas dificuldades, né? O time ganhou do Texans na semana passada, mas um desempenho abaixo do que deveria, 21 pontos, né? É um time que não está conseguindo tracionar a pontuação, um ataque que não demonstra. O time venceu do Titans com 24 pontos, uma defesa ruim do Titans. O time venceu do Patriots com 24 pontos, uma defesa ok. Tá? O time perdeu do Broncos com 9 pontos. O time marcou 17 contra o Vikings.
O time marcou 20 contra o Bills, marcou 15 contra os Steelers, e entra muito no que eu tô falando aqui. O Steelers é um time que pressiona muito. Quando você tem um QB estático, como é o caso do nosso querido Aaron Rodgers, deixa eu voltar nele aqui. Cara, olha isso. Foi 37-15 o jogo dos Steelers contra o Jets, né? Aí depois o time marcou 22 pontos contra o Patriots e perdeu. E depois o time marcou 21 pontos contra o Texans na semana passada. E essa semana, 6 pontos, perdendo por 31-6. Eu quero trazer um lance aqui para a gente falar e te mostrar na prática o que exatamente um pocket passer, né? Porque que eu não gosto desse estilo de jogo, né? É muito legal ver, por exemplo, o CJ Stroud. A gente tem na NFL bons pocket passers jogando. O CJ Stroud ainda tem mais movimento, mas ele também opta pelo estilo de mais bolas, passando mais a bola. Mas você tem, por exemplo, o Joe Burrow, que é um pocket passer excelente. Porém, lembre-se, você tem caras de 120 quilos vindo te pressionar, querendo te derrubar. Você precisa ter uma boa linha ofensiva, ou seja, que são aqueles grandões que ficam na frente do quarterback. Vou mostrar aqui um exemplo na prática, mostrando um lance da partida de ontem, tá? Bom, é o seguinte, nesse lance aqui a gente pode ver aqui embaixo, ó, uma terceira para 10. Deixa eu ajustar aqui, ó. Olha só que bonito. Maravilha. Uma terceira para 10 a gente tem aqui embaixo, ó. Deixa eu também tirar minha câmera. Então a gente tem uma terceira para 10 aqui embaixo. E aí, o que a gente vai ter aqui? Vamos para o nosso modelinho de riscar aqui que vocês já conhecem. Então, terceira para 10, tá? O time tem que alcançar aqui, tá bom? Então, o que é um pocket passer? O pocket vai ser essa área que vai se formar para o quarterback aqui, tá? Beleza? Então, você vê que os jogadores têm uma posição aqui assim, né? Que é justamente para criar essa área onde ele possa navegar, que quando ele receber a bola, ele vai dropar aqui, né, para plantar os pés no chão, e depois ele tem uma área livre para navegar e trazer aqui fazer o seu passe, tá bom? Então isso é que é basicamente um pocket passer. Observa aqui esse lance. O Aaron Rodgers está aqui, esse daqui é o Aaron Rodgers, tá? E a gente tem basicamente 3 recebedores do lado de cá, sendo marcados aqui no mano a mano, no mano a mano. Esse cara aqui tá sem marcação, né? E aqui tá no mano a mano também. O que a gente tem que contar é, olha quantos jogadores vêm na pressão aqui. A gente tem um aqui, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores contra 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, na teoria, eu tenho 5 contra 5, certo? Mas vamos olhar lá o que vai acontecer quando sai o snap. Quando sai o snap, a gente tem basicamente esse jogador aqui mantendo mano a mano, aqui manteve. Esse aqui, ó, do meio, ele dropa. Então, o cara que estava aqui no meio, ó, ele dropou. Marcar esse cara. Esse aqui tá de olhos aqui no running back, ó. Então, ele vai marcar ele, se ele sair para receber, tá? E esse aqui dropou, então a gente tem uma marcação em zona aqui atrás, dropando, como é uma terceira, eles vão tentar barrar sempre a linha de first down que tá aqui, tá? Observe que aqui eu tenho também um mano a mano. Observe que eu tenho 4 jogadores indo para pressão apenas, tá? Então eu tenho esse jogador aqui, ó, vai marcar esse cara aqui, tá? Tenho 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. O Aaron Rodgers tem um pocket limpo. Vamos falar de pocket agora. Então vamos pegar aqui a minha. Olha o pocket. O que é o pocket? O pocket é esse espaço aqui. Olha só como ele tem um espaço livre para ele trabalhar, como eu falei. Ele tem um espaço livre aqui. Legal. Quando a gente olha para o próximo frame, ele está andando para trás aqui, né? Ó. No próximo frame, ele alcançou aqui, ó, então ele plantou os pés para pegar firmeza para fazer um passe. Observa que nesse momento o defensor aqui, ó, já perdeu pro o jogador de linha ofensiva já perdeu aqui, porque ó, o pé já está para fora, o quadril já está para fora e ele já passou aqui por baixo do braço do defensor. Então ele já ganhou esse lado aqui. Ele vai chegar. Tá numa linha aberta aqui pro Aaron Rodgers.
O que acontece num lance como esse quando você tem um QB móvel, tá? Normalmente, você poderia ter o seu quarterback fazendo uma corrida para cá e aí soltando a bola nesse cara eventualmente, né? Por que isso daria certo? Bom, observa como esse lado está melhor protegido, né? A gente tem dois jogadores contra um e um contra um aqui, que na teoria está vindo pelo lado errado. Então, você tem a vantagem aqui. Se o Aaron Rodgers dá uns 2, 3 passos para cá e faz um passe aqui, ou aqui, né, nesse jogador que está correndo aqui, ou nesse jogador que está correndo aqui, ele acerta esse passe e não seria sacado. Porém, aqui a gente tem um momento que o pocket está caindo. Aqui, olha só o que eu falei da vantagem do lado de lá. Ficou aqui o jogador, ó, não passou. Se ele tivesse corrido para cá, ele teria tido essa vantagem. Não correu. Esse jogador já perdeu também, ó. Então agora aqui o jogador do Arizona já ganhou esse 91. E esse aqui, ó, já passou, como eu disse. Então ele vai pegar o pé do Aaron Rodgers aqui, ó. É aqui que vai ser o ponto de contato. Quando a gente vê o próximo lance, ele agarrou o pé do Aaron Rodgers aqui. Aaron Rodgers caindo. O 91 vai chegar aqui para dar um fim na jogada. Então, olha só o que aconteceu. Você tem um jogador livre aqui, outro jogador livre aqui. Você não fez o passe, tá? Porque você ficou muito preso dentro do pocket. Cara, mas não dá para saber realmente. Mas a gente tem aqui um modelo de jogador que não corre com a bola, né? O Kyler Murray, nesse jogo, deu um show de leitura e de corrida com a bola. Saiu bem do pocket, se movimentou para a lateral. Enfim, é muito importante, dada a evolução defensiva das equipes, que o quarterback se adapte a esse novo formato. A gente sabe que o Aaron Rodgers não gosta, mas se ele quiser, e no caso não tem mais muito o que fazer, porque o Jets já era, né? O time está 3-7 e sinceramente não deve chegar muito longe nessa temporada. Já é uma temporada acabada, digamos assim, a não ser que ocorram muitas situações inesperadas. Mas olha só a possibilidade que tinha aqui. Se ele faz o passe aqui agora, nesse momento, ele provavelmente poderia errar o passe, né? Porque ele não ia conseguir plantar o pé, o jogador já está segurando o pé dele aqui. Então ele erraria. A melhor opção seria justamente ter feito essa saída aqui. Porque, como eu falei, eu tenho essa parede aqui, ó, de bloqueadores para mim. E eu tenho um bom gap aqui, ó, para que eu possa mover o pocket. Então imagina que eu estou daqui, eu saio daqui para cá. Se ele ficasse plantado aqui, ó, esperando a jogada terminar, ele ia ter distância desses caras, muito mais distância desses caras, ele ia ganhar pelo menos aí 1 a 2 segundos para fazer um passe, tá? Então assim, é o fim do pocket passer? Não acho que é o fim, mas eu acho que essa era de quarterbacks que ficam parados no pocket sem se mover, né? Então, por enquanto aqui o pocket está limpo para ele, né? Ele tem um caminho limpo, mas está caindo nesse momento que esse jogador vai avançar aqui. E aí, quando acontece isso, já era, não tem mais o que fazer, já está preso. Perdeu a chance aqui, né? Ó, com uma boa parede de ter dado uns 2 passos para cá e ter feito um bom passe aqui, tá? Então, assim, é o fim? Não é o fim, mas é necessário que cada vez mais os quarterbacks se adaptem ao jogo corrido, e aí a gente vai ficar nesse looping de quarterback vai se adaptar à corrida, a defesa vai se adaptar a isso, e aí vai voltar a ser um momento de jogar com o quarterback dentro do pocket, e aí depois a defesa se adapta e vai nessa eternamente, tá? Essa é a graça do esporte. Ele é um esporte de ciclos. E essa é a minha opinião sobre isso. É uma pena que o Aaron Rodgers esteja tendo essa temporada, né, tão ruim, mas sim é necessário incluir essas leituras aí no seu como quarterback, né? Nesse caso, ó, ele já tá vendo que só vieram 4 caras na pressão. Olha só como é a vantagem dele para correr com a bola, né? Ele tem 4 caras que foram pressionar ele. É realmente um lance que eu não consigo compreender. Tem 4 caras de vermelho. E ele tem. Olha quantos caras ele tem de verde. 1, 2, 3, 4, 5.
6 caras contra 4. E aí vai acontecer essa situação aqui, como eu falei. Ó, 2 para bloquear um. Esse vai ficar no mano a mano, mas vai bloquear também, por conta do espaço aqui, vai ser difícil de passar. E aí esses caras aqui saíram para receber e ele tinha toda a vantagem e acabou não aproveitando. Fechou? Bom, essa é a minha opinião sobre o Pocket Passer, Tom Brady, Peyton Manning e Aaron Rodgers. Eu não sei se é o fim de uma era, mas eu sei que é necessário se adaptar, porque senão vai ficar passando essa vergonha aqui, tomando surra de graça, porque perde a bola, entra, tem que fazer punch, entra, tem que fazer punch, entra, tem que fazer punch. E não é isso que a gente quer ver na NFL. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você gosta do vídeo mais analítico, assim, dando a minha opinião. Se inscreve nesse canal e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, falou e fui.